hoje? Nós vamos ver hoje o período composto por subordinação, tá? Então, nós tivemos 2 aulas estudando, né? Estudando o período composto por coordenação. Agora o bicho pega, né, Cristiano? Tem muita informação aqui, né? Então, nós vamos também devagar, eu vou fazer bem devagar, bem, de uma forma bem didática, para que vocês consigam aprender, tá? E quem não estiver entendendo, pode perguntar, pode mandar, fazer a pergunta no chat, se não quiser abrir o microfone, tá certo? Não vamos levar dúvidas, tá? Eu acho que a dúvida, ela emperra, né? Às vezes a aprendizagem. Então, não fiquem com dúvidas, não tenham também vergonha de perguntar, não, tá? Então, o que nós vimos, só recordando um pouquinho do período composto por coordenação, né? Qual a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. Então, a diferença, ela está na relação, né, de dependência ou não dependência sintática, né, do ponto de vista sintático, tá? Sempre vai haver uma relação semântica. Mesmo a oração, professora, a oração é coordenada, elas são independentes. Então, vamos lembrar, a independência que a gente chama, né, nós nomeamos de orações, nós dizemos que são orações independentes, mas elas são independentes do ponto de vista sintático, ou seja, sintaticamente elas não precisam, né, não há uma relação com a oração anterior, não há uma relação de dependência sintática com a oração anterior e assim por diante, tá? Então, agora, ao contrário do período composto por coordenação, o período composto por subordinação, ele já vai apresentar orações que são dependentes do ponto de vista sintático. Então, aí que nós vamos começar a entender o que significa essa dependência sintática, tá? Então, vamos lá. Então, no período composto por subordinação, tá? Nós temos... Deixa eu só... Tá. Nós temos a oração principal e a oração subordinada. Então, no período composto por coordenação, eu vou sempre vou sempre voltar ao que eu já dei, né? Só para bater, né, na tecla, para memorizar. No período composto por coordenação, nós vamos ter oração coordenada assindética e oração coordenada sindética, tá? Assindética, sem o síndeto. O que é o síndeto? Conjunção. Oração coordenada sindética, com o síndeto. O que é o síndeto? Conjunção. Tranquilo. No período composto por subordinação, o nome que as orações recebem é oração principal e oração subordinada. Isso significa, aqui já está dizendo, ó, principal e a principal, a oração principal, existe uma oração subordinada, ou seja, existe uma oração que se vincula a ela, tá? No aspecto sintático, ou seja, a oração principal ela fica incompleta se não houver a oração subordinada a ela, tá? O sentido, sintaticamente fica incompleta. Bem, vamos ao exemplo. Perguntei ao guarda quem apitava aquela hora. Se a gente para, o que eu fiz aqui? Então, como que eu venho fazendo com vocês? Primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai analisar um período composto, ou qualquer período, pode ser um período simples, é correr lá, exato. Mas antes disso, Gabriel, nós vamos marcar o verbo, tá? Então, vamos lá no verbo, vamos marcar o verbo. Eu vou marcar eu vou sublinhar, tá? Perguntei e apitava. Então, gente, importante isso.
Por isso que ao estudar, tenham sempre um rascunho, rabisquem do lado, quando for fazer a atividade ou exercício, tá? Então, nós temos aqui 2 orações, olha aqui. A primeira oração é a oração com o verbo perguntar. Perguntei ao guarda, parei aqui. Como que eu sei que essa é a segunda oração? Perguntei ao guarda o quê? Então, nós vamos ter aqui um pronome, né? Então, eu vou marcar ele em vermelhinho, tá? Então, olha só. Esse é o quem, as palavras quem, onde, que, tá? Elas unem, nesse caso aqui, como nós temos 2 orações, elas unem orações. Então, sempre quando nós tivermos essas palavras, a gente tem que ficar atento, já marca a palavra, tá? Bem, agora vamos lá para a primeira oração, que é a oração principal. A oração principal, ela não tem aqui o elemento o conectivo, que estabelece a relação, a conexão com ela, tá? Entre a segunda oração e a primeira. Se a gente para aqui no guarda, o sentido fica incompleto. Exatamente. Perguntei ao guarda. Gente, eu chego no lugar e digo a uma pessoa assim, informa uma pessoa, fulano, eu perguntei ao guarda. O que automaticamente a nossa inteligência faz? Perguntei o quê? Ou perguntou o quê? Né? Assim, perguntei o quê? Então, o Gabriel já colocou a resposta aí, já colocou a pergunta. Então, se a gente perguntou a esse verbo que, nós vamos ter uma outra oração aqui. Por que é uma outra oração? Porque nós temos o verbo que vai completar o sentido dessa primeira oração. Então, eu perguntei o quê? Quem apitava aquela hora é uma oração subordinada ao verbo perguntar, tá? Ou seja, a primeira oração. Então, aqui a gente tem primeira oração, oração principal, segunda oração, oração subordinada, tá certo? Bem, isso daqui é só para introduzir, que aí nós vamos agora entrar nos tipos de oração subordinada. Então, as orações subordinadas, elas são classificadas em 3 categorias, tá? Em 3 tipos. Então, elas são orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas, tá? Então, são esses 3 tipos de orações subordinadas que a língua portuguesa, que a gramática nos apresenta, tá? Bem, agora vamos para a oração subordinada substantiva. Então, eu vou começar para a gente descansar um pouquinho das conjunções, né, daquela bateria de conjunção, para a gente descansar um pouco. Vamos começar pelas substantivas aqui, tá? Lembrando assim, já, né, dizendo para vocês que quando nós chegarmos nas adverbiais, nós vamos ter 9 tipos, né, 9 classificações de orações subordinadas adverbiais, ou seja, vocês agora vão ter que abrir a memória aí para guardar, né, outras tantas conjunções, tá certo? Mas eu vou fazer naquele esquema que eu fiz ontem. Vou fazer slide por slide para vocês imprimirem, copiar, assim, colar em algum lugar para estudar todos os dias, certo? Bem, agora em relação às orações subordinadas a substantivas, não vai precisar decorar a conjunção. Mas tem um outro conhecimento que vocês precisam ter, que é o conhecimento da função sintática dos elementos, dos termos da oração, né? Então, qual conhecimento que é importante saber para entender oração subordinada substantiva? É importante saber achar o sujeito, né, no período. É importante saber o que é o objeto direto,
o que é o objeto indireto, o que é o predicativo, tá, do sujeito, o que é um aposto e o que é um complemento nominal. Então, esses 6 conhecimentos são importantes, são necessários para que se compreenda, tá, a relação das orações subordinadas substantivas com a oração principal. Tranquilo até aí? Então, eu estou indo devagar, tá? Para que vocês vão guardando mesmo. Então, vamos lá entender isso daqui. Olha lá. As orações subordinadas substantivas exercem as funções próprias de um substantivo. O que significa isso? É o que eu acabei de dizer para vocês. Quando vocês fazem análise sintática e acham ali no período sujeito, o que nós estabelecemos ali como núcleo do sujeito? O substantivo ou um pronome, né? Quando a gente também separa o objeto direto, o que a gente estabelece como núcleo ali? Um substantivo, né? Ou um pronome pessoal do caso oblíquo. Mesmo caso, objeto indireto. Complemento nominal, mesma coisa, né? Então, sempre essas orações subordinadas substantivas, elas vão exercer, né, essa função sintática própria, cujo, né, vamos dizer assim, o núcleo ali é um substantivo. Bem, vamos começar com esse exemplo aqui. Olha lá. Aguardamos a sua visita. Aqui nós temos um período simples, tá bem? Vou sinalizar o verbo, aguardamos a sua visita. Só temos um verbo aí. Vamos lembrar o que a gente já viu sobre isso? Quando o período tiver apenas um verbo, nós dizemos que nós temos, neste caso, uma oração absoluta, um período simples, tá? Período simples igual a um verbo, oração absoluta. Eu vou escrever isso aqui embaixo, para ficar bem observação, tá? É bom a gente rabiscar. Período simples igual uma oração igual oração absoluta. Certo? Bom, então, aqui nós temos um período simples. Veja bem aqui comigo. Acompanhem comigo o raciocínio. Aguardamos a sua visita. O sujeito, ele está oculto. Por que o sujeito está oculto? A gente identifica o sujeito pela terminação aqui do verbo aguardar. O mos, né? Que é a primeira pessoa do plural. Quem é que aguarda a sua visita? Nós. Então, o nós aqui, ele não aparece, ele está subentendido, sujeito oculto, né? Bem, se a gente para aqui no verbo, o verbo vai pedir um complemento, certo? A pergunta que nós fazemos ao verbo, aguardamos o quê? Né? O aguardamos quem? Tá? Então, aguardamos o quê? A sua visita. Então, esse verbo aqui, aguardar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Se ele é um verbo transitivo direto, o complemento, né, dele é o objeto direto. E qual o núcleo desse complemento aqui, ó? Visita. Visita é o substantivo. É o núcleo do objeto direto, certo? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Então, olha, para a gente encontrar o objeto direto, pergunta-se ao verbo o que ou quem, tá? Bem, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar esse período simples num período composto. Porque existem, né? Tem oração que é mais fácil, é mais tranquilo, tem como fazer essa conversão, essa transformação, tá? Então, a gente vai usar
o mesmo período, nós vamos usar aqui, olha, o mesmo sentido, o que a gente quer dizer aqui em cima. Então, ficaria assim: aguardamos que você nos visite. Veja bem agora, nós temos aqui o verbo aguardar. Agora, nós temos um outro verbo, visitar, tá? Então, vou pôr ele em negrito, que daí já... Aguardamos que você nos visite. A palavra, o substantivo visita, que é a visita, né, a sua visita, o substantivo foi convertido num verbo aqui. E aparece essa conjunção, que nós chamamos de conjunção integrante. Eu vou explicar, né, para vocês aí. Então, veja só. Aguardamos é a primeira oração. Então, eu vou pôr uma barrinha aqui, tá? Aqui. Aguardamos a primeira oração. Essa primeira oração, como ela é chamada? Oração principal. Deixa eu só esticar um pouquinho aqui, tá? Então, oração principal. Aguardamos. Tá? Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, nós vamos fazer aqui embaixo. A gente vai perguntar ao verbo. Aguardamos o quê? Que você nos visite. Só que esse complemento do verbo aguardar, ou seja, da oração principal, já é uma oração. Por que é oração? Porque tem um verbo, né? Então, aqui nós vamos ter uma oração subordinada à primeira oração, classificada como oração subordinada substantiva, porque ela é desenvolvida a partir do substantivo visita, tá? A visita, tá? E o que integra essa oração, essa conjunção que o nome já fala, conjunção integrante. Então, isso é importante. Quando for estudar período composto, primeiro, identificar os verbos. Segundo, qual é o elemento que une as orações? É uma conjunção, né? Que conjunção é? Quando a gente for estudar as orações subordinadas adjetivas, vocês vão ver que não é a conjunção mais que vai aparecer, mas sim pronome relativo. Ou é a conjunção ou é o pronome relativo, certo? Bem, vamos para cá agora. O que é importante, né? Em relação às orações subordinadas substantivas? Que conforme as funções que elas exercem, essas orações subordinadas substantivas são classificadas como, importante, subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas, tá? Então, as funções que ela exerce são funções que existem no período composto, no período simples. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. São 6 funções, tá? Então, isso é importante. Um outro dado também importante, né? Que essas orações subordinadas substantivas podem ser introduzidas pelas conjunções integrantes. Então, olha, é um dado importante. Conjunção integrante, que ou se. Raros casos se. Aparece na maioria das vezes, né? Em grande parte, na maior parte, o que? Também elas podem ser introduzidas por advérbios ou pronomes interrogativos, como onde, como, quando, quanto e quem. Acho que no primeiro exemplo eu dei, olha, perguntei ao guarda quem apitava aquela hora. O quem é um pronome, tá? É um pronome.
certo? Tranquilo até aí? Tranquilo, pessoal? Podemos passar agora para cada um desse tipo aqui. Aí eu já vou trazer para vocês uma... Deixa só eu passar, vamos ver se eu consigo, para não ficar tão misturado. Deixa eu recortar daqui e passar para cá. Eu acho que aí não... Pronto, ficou melhor. Aí a gente já recorta um pouquinho aqui, que aí dá para eu poder rabiscar mais. Bem, então vamos ver uma a uma, tá? As orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas. O que é importante guardar em relação a essa oração subordinada substantiva subjetiva? Primeiro, você vai relacionar com subjetiva, tá? O sujeito do verbo da outra oração. Então, sujeito. Então, essa oração subordinada substantiva subjetiva vai desempenhar o papel de sujeito do verbo da outra oração. Aí, como que eu vou fazer agora, né, para achar o sujeito? Bem, vamos lá. Aconteceu que um padre veio visitar-me. Exato. Veio visitar-me é uma locução verbal, tá? Visitou-me. Então, veio visitar-me, se você... Como que a gente sabe que é locução verbal? Transforma a locução num verbo. Visitou, tá? Então, aqui nós temos o primeiro verbo, aconteceu, e nós temos, o Gabriel já colocou, veio visitar, que é o segundo verbo ou a locução verbal da segunda oração. E o que nós temos aqui? O que, olha lá, vou pôr ele, tá, em destaque, o que. Então, é isso que vocês têm que fazer, né? Precisa fazer é isso, que a Pro está fazendo aqui, tá? Bem, o aconteceu, ele está sozinho. Então, ele é a primeira oração, vou pôr aqui, tá? A primeira oração, que é a oração principal, aconteceu. Oração subordinada, tá? Substantiva, subjetiva, aconteceu, aí eu copio a outra, que um padre veio visitar-me. Bem, Pro, mas como que agora eu acho o sujeito? Bem, no lugar da oração subordinada, estratégia, tá? Essa é estratégia de concurso, tá, gente? É uma estratégia de concurso para você vai substituir por isso, tá? Por isso, substitui. Então, aqui, olha, nós vamos substituir. Aconteceu isso. Foi até o isso grande. Aconteceu isso. Bem, aí a gente vai perguntar a esse verbo. O que é que aconteceu? Isso. Então, isso é o sujeito. Isso aconteceu. Joga esse sujeito para o primeiro aqui, tá? Lá para o primeiro plano, lá para o início. Isso aconteceu. Certo? Então, aí, volto aqui. Então, se isso que eu substituí, que eu usei para substituir aqui a oração, se o isso exerce função de sujeito, significa que essa oração também vai desempenhar o papel de sujeito, tá? Vai desempenhar o papel de sujeito do verbo acontecer, né? Do verbo da oração principal. Por isso que a gente chama de período de oração subordinada, certo? E se você já quiser, como diz, jogar direto, basta dizer o que é que aconteceu. A visita de um padre. Olha lá quantos raciocínios a gente pode fazer. A visita de um padre aconteceu. Então, o sujeito que um padre veio visitar-me é sujeito. Tá? Exerce função, né? Desempenha papel de sujeito. Ok? Só que nós chamamos essas orações subordinadas substantivas de subjetivas. Subjetiva, gente, não tem nada a ver com a pessoalidade, com o eu, né? Mas o subjetivo aqui tem a ver com o sujeito da oração, tá? O sujeito da oração, que é a função sintática, certo? A Reginalva quer falar, Reginalva? Você levantou a mão?
Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, vamos para a próxima. Gente, se não estiver entendendo, por favor, tá? Falem aí. Porque depois, na hora de chegar no exercício, vocês matam a professora. Professora, eu tô ficando doida, né? Pode. Bem, vamos para a segunda. Objetiva direta. A gente já sabe o que é objetiva direta, o nome já diz, né? Já está sinalizando para vocês aqui, deixa eu só ajustar bonitinho. Objetiva direta diz exato, desempenham essas orações o papel de objeto direto do verbo da oração principal. Sempre quando nós pusermos do verbo da outra oração, a gente está se referindo aqui à oração principal, ok? Bem, vamos fazer naquele mesmo esquema? No lugar dessa oração subordinada, nós vamos usar o isso, tá? Então, vamos lá. Disseram a ela isso. Vou pôr aqui. Disseram a ela, vou pôr em maiúsculo, isso, certo? Então, vou marcar ele aqui em vermelho para ficar bem, né, destacado. Voltando um pouquinho aqui na oração no período composto, marcamos o verbo, disseram. Disseram a ela que meu segredo seria revelado. Aqui também nós temos uma locução, tá? Que eu vou colocar em negrito, né? Ficou meio assim apagado, mas, aliás, ficou tudo misturado, mas dá para vocês entenderem, né? E nós temos aqui o que? Esse quezinho aqui é importante. O que é o quê? Uma conjunção integrante. Tá vendo como que é democrático? Eu disse para vocês isso. O que ele é conjunção, né? Tem várias, ele está em várias, ele invade, né, vários tipos de conjunções aí, ele quer, né, aparecer, enfim, tá? Tem várias classificações, certo? Ele é classificado não só, né, com um tipo de conjunção, mas com outros. Bem, então, aqui, olha, eu usei o isso. Vou separar aqui também, tá? Para ficar também mais claro para vocês, olha, tá? Ficou bem separadinho. Bem, qual que é a primeira oração? Disseram a ela. Tá? Então, vou pôr aqui embaixo, oração principal. Disseram a ela. E a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que meu segredo seria revelado. Pronto, tá? Bem, então, fazendo aqui naquele esqueminha, né? Disseram a ela isso. A gente vai lá no verbo. Quem é que disse a ela? O sujeito aqui, ele é indeterminado, tá? Disseram a quem? A ela. Disseram o quê? A pergunta que se faz ao verbo, ó, o quê? Disseram o quê? Isso. Tá? Então, se nós fazemos a pergunta o quê ao verbo, o complemento dele é um objeto direto. Quem fez o curso de sintaxe deve lembrar disso, né? Deve se lembrar disso, né? Que nós trabalhamos com objeto direto, nós trabalhamos com objeto indireto, né? A gente estudou isso, ok? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Então, essa oração, ela exerce função de objeto direto em relação ao verbo da primeira oração, que é da oração principal, né? Disseram a ela. Tranquilo? O que é isso? Sim, ele vai aparecer na causal. Ixi, então, vamos ter calma, vai aparecer na consecutiva, tá, Gabriel? O que? Ele é teimoso. O negócio, eu falo o trenzinho pequeno que gosta de aparecer. Porque são 3 palavras, são 3 letras, né? 3 letrinhas, mas adora aparecer esse aqui. Bem, agora a gente vai ver as objetivas indiretas. Eu vou tirar a predicativa aqui também, tá? Para ter mais espaço. Deixa eu passar para cá. Então, vejam só. Objetivo indireto, né? São as orações
que desempenham o papel de objeto indireto do verbo da outra oração. Agora, qual é a diferença, né, entre objetiva direta ou entre objeto direto e objeto indireto? O objeto direto, ele precisa de um complemento sem a necessidade da preposição, não precisa de preposição. Claro que nós temos exceções, nós temos o objeto direto preposicionado, mas não é necessário, né, que haja a preposição. O objeto indireto é o complemento, né, que se liga ao verbo por meio da preposição. Então, o objeto indireto exige preposição. Por isso que o nome já diz, indireto. Ele é relacionado, ele é ligado ao verbo pela preposição, por meio de uma preposição, tá? Então, vamos ver aqui. Aí, quando a gente estuda, né? Quando a gente analisa o objeto indireto, quando a gente analisa o verbo transitivo indireto, nós também trabalhamos com regência, a gente já, né, aproveita para estudar de regência verbal, sobre regência verbal, tá? Então, olha lá. Nunca me esquecerei de que você sempre foi uma pessoa fiel. Então, vamos marcar aqui essa primeira e a segunda oração. Vejam, qual é o verbo da primeira oração? Esquecerei, vamos assinalar o esquecerei, e foi, tá? A gente tira, a gente bota, pronto, foi. Então, nós temos, né, um período composto aqui, a primeira oração, oração principal. Nunca me esquecerei. E a oração subordinada. Substantiva, objetiva, indireta, tá? De que você sempre... Isso, peraí só um pouquinho. Sempre foi uma pessoa fiel, tá? Isso, você vai colocar, mas aí que tá, nós vamos pôr esse isso de uma outra maneira, tá? Gente, onde que faz para achar gradinha aqui? No computador. Tá, mas enfim, tudo bem. Bem, aí como que a gente vai fazer a substituição? Gabriel, isso, disso, exatamente. Nós vamos colocar, ó, nunca me esquecerei disso. Tá? Por que que a gente põe o disso? Porque no disso a gente já tem um D aqui, ó. É uma contração, né? De D mais isso. Exatamente, Josué, isso mesmo, perfeito. Tá? Bom, coloquei aqui, certo? Então, a primeira oração é essa daqui, nunca me esquecerei. Tá? Nunca me esquecerei. Qual é a pergunta que a gente faz ao verbo? Nunca me esquecerei de quê? Tá vendo? Que a pergunta que nós fazemos ao verbo, nós usamos já a preposição. A gente faz essa pergunta por meio dessa preposição. Nunca me esquecerei de quê? Disso. Olha o D aqui, ó, né? Contraído, ó, o D junto com isso, certo? Bem, então se a gente usou a pergunta, né, com a preposição, por meio da preposição, essa oração aqui, ela será uma oração objetiva indireta, tá? Conforme eu coloquei aqui para vocês. Bem, agora a predicativa. A predicativa é uma das mais fáceis da gente entender, né? Basta achar o sujeito da oração principal, já é uma dica que eu dou a vocês, tá? Achem o sujeito da oração principal, porque a predicativa, ela vai, né, ser introduzida, ou seja, a oração principal, ela apresenta o verbo de ligação. Então, esse verbo aqui, ó, é. Já vou marcar o verbo. É, até, gente, eu vou descomplicar um pouquinho aqui. Vou marcar em vermelho. É e cumpra. Ele está fazendo confusão ali com a outra. Bem, então, olha, o meu medo é que você não cumpra a palavra. Já vou pôr até aqui embaixo, olha. O meu medo é isso. Pronto, já botei o isso aqui.
tá? Bem, o que a gente observa aqui? O sujeito é o meu medo. Da oração principal, o meu medo é o sujeito. Tá? Aqui nós temos, olha, essa construção bem bonitinha. Sujeito, verbo de ligação e predicativo, né? Lembrando que o predicativo é o elemento, né, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, tá? Então, a explicação que está aqui para vocês, né, tá bem tranquilo. Olha, ele diz assim que as predicativas desempenham um papel de predicativo e só aparecem com a presença do verbo ser na oração anterior, com seu sujeito expresso na oração anterior. Não tem como errar. Não tem como errar não tem como classificar errado, né, as predicativas. Você identifica com facilidade. Bem, então vamos lá. A oração principal, né? Qual é a oração principal? O meu medo é. Olha como está bem claro aqui. O meu medo é sujeito, verbo de ligação. Verbo de ligação, verbo ser, tá? E a segunda, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tem que pôr esse nome enorme, né? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Qual é a oração? Que você não cumpra a palavra. Lembrando que, olha aqui, ó, o elemento, né? Nesse caso, não é um síndito, né? Não, sim, é uma conjunção integrante, desculpa, é um síndito, é uma conjunção integrante, tá? É porque a gente tem a oração adjetiva, que é o pronome relativo. Bem, então deixa eu marcar aqui, pronto, tá? Então é isso. Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Eu estou procurando fazer de uma forma bem didática, tá? Para que vocês compreendam a relação estabelecida, né? Entre essas orações, tá? Esse também, deixa eu tirar daqui. Vamos passar para outra. Ok. Tá, e aqui nós temos as completivas nominais. São as orações que desempenham o papel de complemento nominal de um termo da outra oração. Então, ela é bem assim, ela não chega a ser, claro, né, tal qual, isso daí é até inviável, né, da gente dizer que ela é parecida com objeto indireto, não é. Mas o que é o mesmo caminho, né, de complemento vai acontecer nas completivas nominais em relação às objetivas indiretas, objeto indireto. Ou seja, elas se ligam às completivas nominais ao nome por meio de uma preposição também, tá? Só que o que a gente tem aqui é nome e não verbo. Por isso que elas são completivas nominais, elas completam a significação de um nome. Então, vamos lá para a primeira oração. Tenho muito receio de que a ditadura volte. Então, fazendo a substituição dessa oração por isso ou disso, né? Então, tenho muito receio disso, tá? Tipo, disso em maiúsculo. Certo? Bem, voltando um pouquinho, voltando a essa oração. Tenho, o verbo está aqui, ó. E volte. O sujeito da primeira oração, da oração principal, ele está oculto. Eu tenho muito receio. Parei aqui no receio. Vamos ver agora como é que vai ficar. Eu tenho muito receio. Qual é a pergunta que a gente faz? A palavra receio. Receio é o quê? É um substantivo. O receio, né? Então, receio é um substantivo. Receio de quê? Então, gente, aqui a gente entra, tá? Na questão da regência nominal.
né? A gente entra um pouquinho no estudo da regência nominal, porque alguns nomes, como substantivo, como adjetivo, alguns advérbios, eles vão precisar de complemento, tá? Então, receio, nesse caso, é um substantivo, receio de alguma coisa. Receio de quê? Então, aqui, olha, ele precisa dessa preposição aqui para estabelecer essa ligação com o complemento dele, tá certo? E o que é conjunção integrante. Então, vamos agora separar as orações. Então, a gente vai ter oração principal. Qual é a oração principal? Tenho muito receio. E a oração subordinada. Substantiva, completiva, nominal. De que a ditadura volte. Tranquilo? Beleza até aí? Vamos agora para a próxima. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Bem, a última, né, é a positiva. A positiva bem tranquilo, bem evidente. Acho que não tem como errar essa daqui por causa do sinal, olha, de pontuação que vai aparecer, né? Então, a positiva, ela é introduzida ou por 2 pontos ou por travessão. Na maioria, né, em grande parte, por 2 pontos. Então, não tem como errar, tá? Olha, veja só. O rei deu esta ordem, que lhe entregasse o ouro. Olha os 2 pontinhos aqui, exato, tá? O ponto e vírgula, não. Né? O ponto e vírgula não vai introduzir a positiva, não. É a travessão ou 2 pontos, tá? Bem, agora vamos substituir o rei deu esta ordem. 2 pontos, isso. Tá? Isso. Até sem sentido, né? Mas é para vocês entenderem, tá certo? Isso, exatamente. Elas desempenham o papel de aposto, ó. Então, elas têm a relação com aposto. A positiva igual a aposto. A gente vai voltar um pouquinho, tá? Depois disso. Então, olha, o que introduz o aposto? Não é... Claro, tem termos, né? Tem aposto que não se liga, né, ao termo a que se refere por vírgula, né? Nós temos aí o aposto explicativo, nós temos os outros tipos de apostos, né? O de aposto é aposto explicativo, o explicativo ele vem separado por sinal de pontuação, tá? Bem, agora voltando aqui, né? Pera lá, deixa eu estar tirando o negócio da oração principal. Opa! Oração principal. Ah, saiu. Não sei porque que ele tá querendo obedecer. O rei deu esta ordem e a oração subordinada, substantiva, apositiva. Que lhe entregasse o ouro. Tranquilo? Lembrando aqui, né, dos 2 pontos aqui, certo? E o que tá aparecendo, olha, o rei deu. Então, vamos marcar o verbo deu. Eita. Só quero o verbo. Deu e entregasse. Certo? E aqui o nosso quê? Tá? Agora eu vou sublinhar o quê. Tranquilo? Bem, pessoal, tranquilo até aí? Tá? Agora vamos voltar um pouquinho, só para a gente poder resumir, tá?
Então, veja só, subjetiva igual papel de sujeito, subjetiva igual a sujeito, objetiva e direta igual objeto direto, tá? Objetiva indireta igual objeto indireto. Deixa eu destacar aqui para vocês, olha. Objetiva direta, objeto direto. Vocês vão fazer esse esqueminha aí, tá? Objetiva indireta, função de objeto indireto. Predicativa, função de predicativo. Completiva nominal, função, papel de complemento nominal. E apositiva, papel de aposto. Então, é preciso fazer essa relação? Sim, tá? Então, tem que fazer essa relação. Não, a lista de presente... link da chamada não saiu, tá, gente? Só um pouquinho. É no intervalo que é passado para vocês, certo? Bem, vamos fazer antes do intervalo essa atividade? Vamos lá. O que vocês vão fazer aí? Vamos pensar somente nesses três tipos de oração, tá? Oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva predicativa. Então, a gente vai fazer essas três primeiro, tá? Então, vamos lá para... que a gente vai ajeitando a cadeira, por isso que a Pro mexe, tá, gente? Vamos para o Pro tá mexendo, tô ajeitando a cadeira aqui, tá? Bem, então vamos, Gabriel, devagar com a Pro aqui, tá? Vamos separar, que a Pro é mais lenta, eu tô, né, preocupada com a assimilação de vocês. Vamos separar primeiro, tá? Fazer do jeito que eu gosto de fazer para vocês entenderem. Então, olha, não é verdade, vou separar as orações. Então, a primeira oração tá aqui, ó, o ezinho, tá? Da primeira oração, verbo ser, é. Não é verdade que ele é o melhor dos homens? Olha, o outro é aqui, segunda oração. Bem, onde que a gente vai separar a oração? Olha aqui o quê? Olha o quezinho aqui, tá? É nele. Então, vamos colocar uma barrinha aqui. Já separei as orações. Então, o que vocês vão classificar? Essa segunda oração. Para classificar essa segunda oração, como que vocês vão fazer? Substitui por isso, tá? Não é verdade isso. Não é verdade isso. Então, quando vocês destacarem a oração subordinada, já faz a substituição por isso. Aí, vamos perguntar a esse verbo da oração principal. A oração principal é essa. Tá? Se vocês pararem no não é verdade, olha como vai ficar, olha como vai necessitar, né, de algo que a sustente, né, que a complemente. Se você chega para alguém e diz assim, não é verdade, o que a pessoa faz? O que a nossa inteligência já pergunta? O que é que não é verdade? Não é assim? Olha, o que é que não é verdade? Se a gente pergunta para o verbo o que é que, a gente vai encontrar o que mesmo? Sujeito, não objeto direto, sujeito. Primeiro, que o verbo ser, ele não pede objeto direto. O normalmente, as orações subordinada, substantiva, subjetiva, que exercem função de sujeito, a oração principal, ela vem, em grande parte, né, expressa pelo verbo ser, tá? Nós vamos ver também outras formas de construção da oração principal, né? Da oração subordinada substantiva, relacionada à oração principal. Como que essa oração principal pode ser construída, tá? Bem, então aqui, pessoal, nós temos um sujeito. Nós temos uma oração subordinada subjetiva, porque ele exerce função de sujeito.
Se vocês puderem ir na casa de vocês, onde vocês estiverem, se tiver como pegar um papel e escrever no papel, não é verdade isso, tá? Colocar bem em destaque e fazer a pergunta, o que é que não é verdade? Isso. Aí jogo isso lá para início. Isso não é verdade. Pronto, você já matou a charada, você já achou o sujeito. Tranquilo até aí? Tranquilo, pessoal? Podemos passar para a próxima? Às vezes supunha que o Senhor andava nas minhas fronteiras. Tem alguém querendo falar? Isso, e não, isso, Denise, por que que não é uma predicativa, tá? Primeiro, que a oração subordinada predicativa, ela, na oração principal, a gente vai chegar lá na predicativa, tá? A oração principal relacionada à oração subordinada predicativa, ela tem que ter sujeito, tá? Então, para ser predicativa, na oração principal tem que haver o sujeito. Diferente nesse caso aqui, ó, não tem sujeito, tá vendo? Não é verdade. Verdade aqui não é sujeito. Verdade aqui que é um predicativo, se fosse a gente for analisar, né? Isso não é verdade. Olha lá, tá certo? O verdade aqui que é o predicativo, ele não é sujeito. Então, essa primeira oração aqui, ó, falta a ela o sujeito. Deu para entender, pessoal? Isso. Quando você... Eu entendi, Sueli. Mas vamos pensar bem. Olha, quando você pergunta o quê, para o verbo, para encontrar o objeto direto, o verbo ele tem que pedir objeto direto. Ele tem que ser um verbo transitivo direto, tá? E se você, o verbo ser aqui, ele não é verbo transitivo. Ele é um verbo de ligação, tá certo? Então, pessoal, o que, que a gente também precisa compreender? A relação morfológica, né? A relação verbal aqui no período, a morfologia, a classificação do verbo, a transitividade do verbo, tá? É isso. Vamos agora para a próxima. Às vezes supunha que o Senhor andava nas minhas fronteiras, tá? Então vamos ver aqui. O verbo supunha andava. Cadê? Baixa eu vou. A gente vai separar aqui. Às vezes supunha. Exato, a Conceição já colocou. Às vezes supunha o quê? Agora, esse verbo aqui, olha aí, completo. Tá? Supunha o quê? O sujeito aqui, ele está oculto. Essa oração principal aqui, ela tem sujeito. O sujeito, ele, às vezes eu supunha. A primeira pessoa está oculta, tá? Só que o verbo supor, ele não é verbo de ligação. Ele é um verbo transitivo direto. Quem supõe, supõe o quê? Quem supõe, supõe alguma coisa. Então, ó, às vezes supunha isso. Às vezes supunha o quê? Aí sim nós temos um objeto indireto. Como é a oração, a gente vai ter oração subordinada substantiva, objetiva direta aqui. Então, aqui letra B. Tranquilo? Acho que agora vocês estão conseguindo entender, né? A outra, admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade. Bem, essa é a mesma coisa. Admira-me somente isso, tá? Coloquem, porque aqui esse verbo vocês podem achar, podem pensar que é um verbo transitivo, né? Direto nesse caso. Não. Olha, admira-me somente que tenha tanta preocupação. Então, essa construção, ela pode surgir, esse tipo de construção, em oração principal, tá? Vai aparecer. E o que a gente vai ter aqui, né, em relação à oração principal, é uma relação de sujeito, olha. Então, a gente tem o verbo admirar, o admira-me, tá? E tenha. Como que a gente vai fazer? O que é que me admira? Tá? Isso me admira. Então,
Então, substitui a oração subordinada por isso. Admira-me somente isso. Não, ele não é objetiva direta. Porque você não vai perguntar, admira-me o quê? Não. Admira-me significa cai na minha admiração. Tá? Eu fico admirada. É esse significado do admira-me. Então, você pergunta ao verbo, o que é que me admira? O que é que me deixa admirado? Que tenha tanta penetração e superioridade. Tá? Então, na verdade, essa oração, ela é uma oração subordinada subjetiva. Tá? Ela exerce função de sujeito. Gente, vão fazendo aí a substituição por isso. Tá? Admira-me somente isso. O que é que me admira? Isso admira-me. Isso me admira. Tá? Ok? Exato, é isso. Então, daí você já chega a essa conclusão, que o que você tem aqui é um sujeito, tá? E aqui a gente vai fazer essa última, que aí eu vou dar um intervalo para vocês. Não era possível que eu chegasse, porque às vezes vocês vão falar assim, mas não vai ter a predicativa? Calma, a gente vai continuar aqui nessa, tá bom? Nós vamos continuar nessa. Então, vai ter a predicativa. Não era possível que eu chegasse a galgar o cimo de um século. Então, olha o verbo ser aqui, ó. Cuidado com esse verbinho ser. E chegasse. Chegasse a galgar. Nós temos uma locução, né? Verbal. Bem, então vamos ver aqui. Não era possível isso. Exato, já estão pondo. O que é que não era possível? Olha a pergunta que a gente faz ao verbo ser. Isso não era possível. Então, é sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, essa oração aqui exerce função, né, de sujeito. Ela é uma subordinada subjetiva. Pessoal, tranquilo até aí? Tá. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Já peguei o ponto. Eu vou pedir que vocês... Depois, retornando do intervalo, vocês vão fazer sozinhos essa daqui, tá? Que é o mesmo esquema dessa primeira aqui, porém, eu vou deixar que vocês façam sozinhos para a gente poder... Mal menos, Josué, gostei do mal menos. Vamos fazer um intervalinho? A gente está aqui a gente tem 10 minutinhos de intervalo, então quando for 19h20 a gente retorna, pode ser? Então vamos lá, tá? Intervalinho agora. Pessoal, vamos voltar então? Tá? Voltando. Deixa eu aqui. Agora, o que vocês vão fazer? Tentem responder esse daqui, tá? Mesma coisa que nós fizemos lá nas orações anteriores, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ver qual é a subjetiva, qual é a objetiva direta e qual é a predicativa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o que eu vou pedir que vocês façam também, para não fazer confusão, não fazer bagunça, né, na hora de responder no chat, coloca já a sequência para mim, tá? Já responde tudo de uma vez na sequência. Pode ser assim? Vou dar um tempinho, então, para vocês, tá? Um minutinho aí, uns 2, 3 minutinhos. Pode começar. Tá isso. Tá aí, já começou a ler a primeira. Vamos, então, fazer juntos, né? Isso, vamos ver aqui. Eu perguntava a mim mesmo que diriam os gaviões. Então, primeira coisa, vamos assinalar os verbos, tá? Fala, repete a mesma coisa, cansa vocês, né? Então, perguntava e diriam. Esses dois verbos, período composto. Olha o que aqui, o que nós fazemos? Já marcamos ele e já vamos fazer a barra aqui. Pronto. Tranquilo? Não, sim, é difícil sim, Denise, tá? Por isso que eu tô fazendo com vocês, porque é muita coisinha pra gente, são muitos detalhes, né? Então, eu perguntava a mim mesmo. Aqui já não tem um sujeito, eu, na primeira oração? Então, essa não pode ser subjetiva. Essa daqui, ó, não pode ser subjetiva. Não pode. Porque a gente já tem sujeito aqui na oração principal. Correto? Concordam comigo?
Então, eu perguntava a mim mesmo. O verbo é o perguntava. Então, a oração subordinada, ela vai estar relacionada a ele aqui, tá? Eu perguntava a mim mesmo. Para aí, o que vocês fazem? Eu perguntava o quê? Então, o verbo perguntar, ele pede objeto. Exato, o quê? Né, Thaís pôs aí. Então, já vou colocar aqui do lado. Eu perguntava o quê? Que diriam os gaviões? Então, a oração subordinada, que diriam os gaviões, completa o significado do verbo perguntar. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Então, aqui nós temos letra B. Certo, gente? Tranquilo? Vou fazer devagar, eu quero que vocês vão me sinalizem para mim, por favor, tá? Sinaliza se está entendendo, se não está entendendo, para eu poder prosseguir, que é um assunto bem... Isso, verbo... Exato, o verbo da oração principal, o nome da oração principal, dependendo, que vai... Desculpa. Saiu aqui o som sem querer, tá? Agora voltou o som. Vão olhando aí para mim, se alguém está desligando meu som, que eu não estou mexendo aqui, não. Tá bom. Pessoal, tem alguém desligando meu som, por favor. Senão a Pro não consegue trabalhar. Não consigo falar e vai prejudicar, tá? E não, eu sei, mas não sou eu que estou mexendo no som, né? Tem alguém que está clicando aí no som, desligando meu som. Só um minutinho. Ok, então a Fátima está olhando aqui para nós, monitorando. Vamos para a próxima. Então vamos lá, Marcelo. Marcelo foi aquela que começa a entender, desliga o som. Eu perguntava o que? Perguntava o quê? Que diriam os gaviões. Então, foi a pergunta que me fizeram, tá? Foi a pergunta que me fizeram se essa oração subordinada ela vai se relacionar ao verbo, sim, tá? Ela será subordinada ao verbo, nesse caso, da oração principal. Então, a oração principal eu perguntava a mim mesmo, né? Faltou algo, faltou uma parte para completar o verbo. Perguntava o quê, tá? Madalena, a primeira oração, sim. Nesse caso, Madalena, a primeira oração, ela tem sujeito, que é o eu, tá? Então, a oração subjetiva é que não pode ter sujeito na oração principal, certo? Pessoal, vamos voltar um pouquinho nesse exercício aqui, tá? Qual é a oração principal? É essa primeira oração, exato. Sim. Aqui você pode substituir por isso, Thaís. Eu perguntava a mim mesmo o quê? Isso. Eu perguntava isso. Então, olha, o sujeito do verbo perguntar é eu. Então, já tem sujeito aqui. Então, se já tem sujeito aqui, essa oração não é subjetiva. Eu descarto já elimina essa classificação, ok? Vamos para a próxima. O ideal, olha o sujeito aqui, apareceu já. O ideal seria que todos fossem embora. Marcamos o verbo. Vocês estão me acompanhando? Façam o que eu estou fazendo, tá? Marquem o verbo. Seria e fossem. Bem, aqui, ó, eu já vou lá no recurso coesivo, vou ver a conjunção, já marquei a conjunção, que é o quê? Já boto a barrinha aqui, tá vendo? Então, pessoal, vejam só. O ideal seria que todos fossem embora. Aqui nós temos o sujeito.
O que é que seria o ideal? O ideal é sujeito. O ideal seria isso. Então, nós temos essa construção de sujeito, verbo de ligação e predicativo. Então, essa oração, ela é uma oração predicativa, certo? Subordinada, substantiva, predicativa, letra C. Quem respondeu letra C, acertou, tá? Bem, a outra, surpreende-nos que ele colabore. Nós já fizemos uma desse tipo aqui atrás, olha lá. Admira-me, tá? Lá no admira-me. Mesma coisa, vai seguir o admira, modelo do surpreende-nos, né? Então, o verbo da primeira oração é o surpreende. E da segunda oração, colabore. O que a gente já assinala aqui, já separa as orações. Vamos perguntar ao verbo. Surpreende-nos isso. A gente substitui, né, a oração subordinada por isso. E vamos perguntar ao verbo. O que é que nos surpreende? Que ele colabore. O que é que nos surpreende? Isso. Isso nos surpreende. Então, o sujeito aqui não tem o sujeito. O sujeito vai ser esta oração, certo? Ela é subjetiva. Tá? Depois eu vou trazer para vocês uma relação de verbos, né? Que normalmente surgem ali quando que surgem na oração principal, quando nós temos como oração subordinada, né, a relação de sujeito. Bem, essa daqui, não permite Deus que eu morra. E aí, hein, gente? Presta atenção nessa daqui, que isso daqui pode cair em concurso. Bem, então nós temos aqui o verbo permite e morra. E aqui o que? Já vou lá no que, marquei a conjunção, já coloco a barra. Exato, Thaís. Deus é o sujeito. Vocês estão vendo que o sujeito ele está colocado Aqui nós temos uma ordem inversa. O sujeito vem depois do verbo. Isso que é inversão, né? Então vamos botar o sujeito antes. Deus não permite que eu morra, tá? Deus não permite que eu morra. Então, aqui já tem sujeito, então a gente já vai descartar a letra A aqui. Aí, vamos perguntar a esse verbo, permitir. Não permite Deus. Deus não permite o quê? Que eu morra. Então, aqui é um objeto direto. Certo? Então, nós vamos ter uma oração subordinada, objetiva, direta. Letra B. Muito bem. Vocês já estão conseguindo entender, tá? Agora, a outra. Cumpre que todos se esforcem. Então, aqui a gente tem o verbo cumpre. E nós temos aqui o se esforce, esforçar-se, né? E aqui nós vamos ter a conjunção que, e vamos colocar o que aqui, a barrinha, tá? Cumpre que todos se esforcem. Cumpre isso. Esse tá bem simples. Isso cumpre. Então, exatamente, já colocaram. A relação é de sujeito. Isso cumpre. O que é que cumpre? Que todos se esforcem. O que é que cumpre? O esforço de todos. Então, a relação é uma relação de sujeito, né? Então, essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Esse também tá fácil. Meu desejo é que te formes logo. Então, aqui eu vou separar o verbo. Isso, meu desejo é o sujeito, exatamente. E formes. Separa, faz o jeito que eu estou fazendo, não vai ter erro, não vai ter como não saber e não errar, né? Bem, não vai ter como errar, aliás. Meu desejo é que te formes logo. O sujeito da oração principal já é meu desejo, já está aqui. Então, a gente já descarta
A letra A. O que que nós temos? Olha, sujeito e verbo de ligação. Então, essa construção de sujeito, verbo de ligação, tá? Vai exigir, vai pedir aqui um predicativo, né? Então, essa oração aqui é uma oração predicativa, subordinada, substantiva, predicativa. É a mesma construção, mesmo tipo de construção do ideal seria, tá? Então, bem, pessoal, resumindo é isso, né? As orações predicativas, elas têm ela tem essa característica. Na oração principal tem que aparecer sujeito, verbo de ligação, ok? Para ela ser predicativa aqui. Então, tem que ter sujeito aqui. Agora, a gente vai para esse, tá? Assinalar A para a oração objetiva indireta, B para a oração completiva nominal e C para a oração apositiva. Esse está até mais tranquilo. Isso aí vocês vão matar a charada, né, de cara. A primeira aí já dá para vocês já descobrir. Então, marcando o verbo, tive um movimento espontâneo, atirei-me em seus braços. Então, quais são os verbos tive e atirar? Bem, onde que eu vou pôr essa barra aqui? O que que vem antes dessa barrinha aqui? Os 2 pontos. Gente, não preciso nem ficar quebrando a minha cabeça. Tive um movimento espontâneo, 2 pontos. Eu vou explicar que movimento foi esse. Eu já tenho aqui o sinalzinho de pontuação. É um aposto, né? Ela é uma apositiva. Sou favorável a que o absolvam. Vou prestar atenção nessa daqui, né? Aqui nós temos o verbo da primeira oração, sou, e nós temos o verbo da segunda oração, absolvam. E aqui eu vou pôr a barrinha, tá? Sou favorável. O sujeito já é um sujeito que existe, é o sujeito oculto, né? Aqui nós temos a palavra favorável. Favorável é um adjetivo, tá? Então, botem aí na anotação de vocês. Favorável, isso. Mas nesse caso, ele é um adjetivo, né? Sou favorável, tá? Então, sou favorável a que o absolvam. Essa oração completa o sentido de um nome, o sentido de um adjetivo. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Então, a oração ela é completiva nominal, letra B. Tá? E a outra? Disso só pode resultar a convicção de que fui derrotado. Isso, seguido de preposição, exatamente, seguido de preposição. Olha aqui, a Pro nem marcou, deixa eu marcar aqui direitinho, tá? Exatamente, aqui é a preposição a, tá? Vamos para a próxima. Disso só pode resultar a convicção de que fui derrotado. Então, a gente tem aqui pode resultar, verbo, aqui é uma locução verbal. Isso, na verdade, o adjetivo, não é que ele sofre uma alteração. O adjetivo, ele pede, né, um complemento. O adjetivo, ele precisa de um complemento, né, de um termo que o complete, tá certo? É isso. Nós chamamos, Simone, essas palavras, né, certos adjetivos, certos substantivos, pedem complemento, né? Então, isso é regência nominal, tá? É regência de alguns nomes. Quando chegar na parte de regência, vocês vão entender melhor, né, essa relação, fazer melhor essa conexão, tá? Então, vamos ver. Disso só pode resultar a convicção de que fui derrotado. Certo? E aqui a gente vai separar, barrinha aqui, e o de que, olha o de que aqui, ó, o de, a preposição de, tá? Apareceu aqui a preposição de. Então, já dá para matar a charada, ó, disso só pode resultar a convicção. A convicção de quê? Então, de que fui derrotado.
O de que foi derrotado, ele completa o significado do substantivo convicção. Então, nós temos o complemento nominal aqui, uma oração completiva nominal, tá? Letra B. E a outra? Não tenho receio de que ela morra. Não, não é objeto indireto, porque convicção é um nome, tá? É o que eu disse para vocês antes, né? Eu já disse isso antes, de que não pode confundir o objeto indireto com o complemento nominal, tá? O objeto indireto, ele completa o significado de um verbo, tá? E o complemento nominal completa o significado de um nome, certo? E a próxima? Não tenho receio. Acho que a maioria vai ser completiva nominal, né? Eu tô vendo, mas nós temos mais ali, logo adiante. É igual mineiro, é logo ali. Não tenho receio de que ele morra, de que ela morra. Então, aqui nós temos o verbo tenho e morra, certo? Bem, a gente vai pôr a barrinha aqui e nós vamos sublinhar o de que, tá? De que. E o que a gente vai perguntar? Olha, não tenho receio. Receio é um substantivo, tá? Também já apareceu o receio aqui em algum lugar aí. Não tenho receio de quê? De que ela morra. Então, o de que ela morra é a oração que completa o substantivo receio. Então, nós temos uma completiva nominal também, neste caso. E a última dessa série? Necessitávamos de que você nos ajudasse. Então, o verbo necessitar, né? Ele já forma a oração principal e ajudasse o verbo da oração subordinada. Nós vamos colocar barrinhas aqui e vamos sublinhar o de que. Perguntamos, né? Necessitávamos de quê? Certo? Aí agora já prestem atenção aqui. O de que você nos ajudasse, ele completa o significado de um verbo. Então, é um objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque tem a preposição aqui, ó. Tá? Então, são detalhes. É igual a música do Roberto Carlos, né? Detalhes de nós dois, né? Assim, não tem uma letra que ele diz assim? Detalhes. Então, aqui na sintaxe é a mesma coisa, são detalhes que a gente precisa. Ai, desculpa, letra A. Eita, ainda bem que vocês puseram aí, letra A, tá? Objetivo e indireto. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tudo bem? Todo mundo sobrevivendo? Agora vamos para o próximo. Bem, mesma coisa, tá? Detalhes tão pequenos de nós dois. É isso mesmo, Marcelo. Detalhes tão pequenos de nós dois. Detalhes são esses detalhes pequenos que fazem a diferença, esses detalhes, né? Bem, agora, mesma coisa. Para oração objetiva indireta, letra A, né? Para oração completiva nominal, letra B. E para oração apositiva, letra C, tá? Então, vamos para a primeira aqui. Põe pequenos nisso. Opa, e é verdade, né, Marlene? Valha-me Deus, exatamente. É muita coisa. Gente, é o que eu disse para vocês no início, né? Quando eu venho dar aula aqui, eu fico pensando como que eu vou proceder durante a live, né? Durante a aula. Porque são muitos detalhes mesmo, né? São várias regras, tem que retomar, tem que voltar, né? A conceitos vistos, né, anteriormente. Às vezes, muitos não viram esses conceitos, né, já entraram já direto nesse curso. Enfim, gente, são detalhes, mas a gente vai vencendo, né? Bem, vamos agora para essa. Alguém me convencera de que eu devia jejuar. Vamos me ajudar aqui, né? O verbo convencera e devia jejuar, uma locução verbal, tá? Aqui eu vou pôr a barra
E vou sublinhar o de que, porque eu já achei a conjunção aqui, certo? Então, vamos para a primeira oração, a oração principal. Alguém me convencera. Me convencera de quê? Não tem esse D aqui, então já liga aí, olha a luzinha vermelha, tim, 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 né? Já liga a luzinha vermelha. Bem, uma outra, isso. Se tiver o D aqui, ou é completiva nominal, ou é objetiva indireta. Pronto. Melhorou para vocês? Né? Tem o, aliás, não é só o D não, tá? Se tiver a preposição junto com a conjunção, ou é completiva nominal, ou é objetiva indireta. Aqui, como nós temos um verbo, é objetiva indireta, então não preciso quebrar minha cabeça. Tá? Próxima. Não me lembrei de que estava diante de um cavalheiro. Então, verbo, lembrei. Aí, já estão fazendo, tranquilo, já estão pegando em bala aí. Tá? Esses detalhes motivou vocês a música do Roberto Carlos, hein? Tá vendo? Ó, suscitou lembranças e recordações. Aí a gente também já emenda com a do Roberto Carlos, né? Lembranças e recordações. Bem, aqui, o que nós temos? Olha a preposição. Aqui, se a gente tem a preposição, é uma dessas duas, tá? Não tem verbo aqui, lembrar, não me lembrei, é verbo, então é a primeira, letra A, objetiva, indireta. Prontinho, tá? Só um minutinho, Daiane tá pedindo uma chamada, Fátima. Só um pouquinho. Outra, a necessidade de que estivesses presente fora suprida. Gente, presta bastante atenção neste período, por quê? Porque a oração subordinada, ela vem intercalada aqui, olha, tá? Então, ela tá aqui e ela está aqui. Deixa eu abrir, deixa eu sorrir agora, a hora da foto, tá, gente? Eu tenho que sorrir. Ai, a Sônia fala, a gente sorri. Bem, então, o que vocês têm que entender? Essa, olha aqui, ela está intercalada, tá vendo? A primeira oração, a oração principal, exato, é uma ordem inversa no período composto, tá? Porque normalmente a gente vê ordem inversa quando a gente vai estudar período simples. Aqui no período composto a gente tem, olha, a necessidade fora suprida, para não ficar dessa forma, a necessidade fora suprida de que estivesse presente, ou seja, o complemento ficaria muito distante da necessidade, que é um nome, vendo? Então, por isso que houve essa intercalação aqui, tá? Bem, então a oração principal é a necessidade fora suprida. Essa é a oração principal. Aí se pergunta, a necessidade de quê? Olha aqui a conjunção, vamos marcar a conjunção de quê, certo? Então, de que estivesses presente, completa o sentido, o significado de um nome, de um substantivo. Então, nós temos uma completiva, uma oração completiva nominal, tá? Subordinada, substantiva, completiva nominal, certo? Já deu para entender esse daqui, pessoal? Tá tranquilo? Jamais me oporei a que tirem suas dúvidas. Então, a gente tem aqui o verbo opor-se e nós temos o tirem, verbo tirar. Aqui, olha, eu já separo as orações e já vou assinalar a conjunção juntamente com a preposição. Então, já olhei aqui, já vi preposição. É essa oração completa o significado de um verbo, opor-se, né? Então, só pode ser objetiva indireta. Eu acho que agora vocês conseguiram, né, compreender melhor, né, pessoal? Estou vendo que vocês estão respondendo rápido, estão conseguindo analisar rápido. Agora, olha esse daqui. Seu segredo foi revelado. Mesma coisa, olha como ele vem intercalado. Aqui a gente já tem o sinal, ó, travessão. Tá? Então, o aposto vem intercalado. Qual é a oração principal? Seu segredo foi revelado. Então, seu segredo, que seria pai dali a 2 meses,
foi intercalado, né? O aposto foi intercalado a oração principal aqui, certo? Então, é uma A positiva. Acho que todo mundo acertou esse. Pronto. Temos uma positiva aqui. Bem, e a outra? Não consegui persuadi-lo a que votasse no meu candidato. Verbo, vamos marcar, consegui persuadi-lo. Persuadir. Não vai subir? Hã? Eu só tirei uma foto para você saber. Só você contar piada. Bem, então vamos marcar aqui, tá? Tô sorrindo para a foto, tá, gente? Não é de vocês, não, tá? Por favor. Isso, exatamente, uma locução, ó. Consegui persuadi-lo. Quem persuade a alguma coisa, né? Persuadi-lo a, tá? Então, olha aqui a preposição. Então, nós temos aqui a preposição e a conjunção. Bem, a oração, ela completa o sentido de um verbo, então só pode ser a, não tem outra. É? E a última, a secretária se havia esquecido de que a aula fora cancelada. Então, aqui também a gente tem uma locução, olha, se havia esquecido, esqueceu-se, né? E fora cancelada. Aqui a gente separa e nós já vamos assinalar aqui, olha, a preposição e a conjunção. Tranquilo? Bem, a pergunta, olha, a secretária se havia esquecido. Nós já não tem a preposição aqui, esquecido de quê? Então, essa oração completa o significado, o sentido do verbo esquecer, tá? Então, por isso que é um objeto indireto, uma objetiva indireta. Certo? Prontinho. Pessoal, até essas questões aqui, que a gente vai passar para a questão 3, tá? Até aqui tá tranquilo? Vocês conseguiram assimilar, conseguiram compreender? Claro, tirando as brincadeiras da Pro, né? Mas vocês conseguiram entender, fazendo da forma como eu fiz? Tá aqui ótimo, então. Então, é isso que o Joel tá, gostei desse aí, Josué. A Simone mais ou menos, né, Simone? Se você, Simone, refizer essas atividades depois e passar para a gente, né? Amanhã nós vamos continuar com essas atividades, tá? Não tem como, pessoal, eu passar para outra, né? Para outro conteúdo, se vocês não conseguirem assimilar esse, exato, tem que praticar. Aí, Simone, eu vou pedir que você refaça, por gentileza, esses exercícios, tá? É isso mesmo, Andressa, tem que ter muito exercício. Então, a gente amanhã, como é a última live da semana, a gente vai fechar, né, nessa parte aqui. Exato, as adverbiais vão piorar. Não é piorar, né? É porque é mais conteúdo para memorizar, são mais conjunções para memorizar, né? Isso, vão praticando aí, tá? Vão praticando, fazendo isso que já ajuda, já me deixa mais tranquilizada aqui também, tá? Então, Gabriel, por isso que eu acho que a gente tem que conversar, eu com o professor Sandro, para a gente ver se a gente dá continuidade a esse curso em setembro, tá? Para a gente não parar aqui, porque muitos conteúdos não vai dar para a gente ver, porque são muitos conteúdos, né? Viu, Sônia? Estão pedindo aqui, ó, mais lives de língua portuguesa. Vem aqui, Sônia, tá bom? Pode vir a diretora nossa aqui, olha, nossa diretora. Aqui, eles estão pedindo, você quer falar com eles? Dar uma palavrinha? Eu não. É que ela tá sem batom, gente. Olha, Pro, mas bonita, ela fica, né? Então, aí eu tô falando para a professora para a gente dar continuidade a esse curso em setembro. Sem problema. Na realidade, a escola de governo, ela atende a demanda dos servidores, entendeu? Então, assim, se vocês fizerem essa solicitação, com certeza nós vamos atender vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Exato. Então, Marcelo te elogiou.
tá? Excesso de elogio, isso mesmo, É gente. sério, a escola de governo Isso. pertence a vocês. Sim, sim, é isso mesmo. Olha lá, análise sintática de regência, a gente vai. Nós já temos o curso de regência, vamos repetir, porque agora vem concurso aí, tá? Então é agora que tá na hora de vocês, da gente pegar firme com vocês, tá bem? Isso mesmo, verbos, né, Andressa? Aí seria a parte do professor Sandro, que ele trabalha mais a parte de morfologia. Ele é ótimo também nessa parte, ele gosta muito da morfologia. Até prefiro que ele trabalhe morfologia ou que trabalhe sintaxe. Eu gosto muito de sintaxe, né? É redação, né? Isso mesmo, voltar um pouquinho, né? A falar sobre a redação dissertativa, ok. Mas Tá. acontece que vocês e o Sandro já tem um compromisso, né, Sim. André, com a Sim. escola de governo. Um curso de língua portuguesa por mês Por na mês, escola. exatamente, tá? Então é isso. Não, os cursos de setembro ainda não foram lançados. Calma, calma, tá? A gente Vocês vai. seguem a rede social? Vocês seguem a rede social? A gente Fez, posta né? no Instagram, No Instagram e no Face. No tá, dia que gente? a gente abre o curso, a gente já posta lá as atividades, o banner com as Isso. informações. Não, ainda não, da nova ortografia ainda não. É. Tá? Calma aí, a gente vai trabalhar isso tudo, mas eu vou conversar com o professor Sandro para a gente fechar já o de setembro, certo? Tranquilo? Que daí dá para a gente trabalhar a interpretação de texto como vocês têm solicitado. Hoje é a última vez? Não, mas é porque é muito conteúdo, eles, assim, o que a gente está vendo aqui é muita Eles informação. querem mais lives. Para poder entender Vamos melhor. colocar live na sexta, então. Vai ter que fazer. É o que eu já Fala tava para falando. eles que não pode ter invasão na sexta. Porque Exato. se a gente perceber que vem pouco aluno na sexta, a gente não aumenta as lives. Viu, pessoal? Vocês estão dispostos todos a fazer, escutar a professora, né? A fazer lives às sextas-feiras? Não ter sextou, isso, não ter sextou, Josué, isso mesmo. Isso. Então, vocês têm, assim, o compromisso tem que partir de vocês, porque se começar a ter evasão na sexta-feira, a gente vai ter que tirar a live de sexta, tá? Porque na sexta-feira a escola de governo não oferece, não tem live. Por conta da evasão. Por causa da evasão. Então, não tem live na sexta por causa da evasão, tá certo? Não, setembro, Denise. A gente está pensando em setembro já com português avançado também, tá? E já entrar um pouquinho com interpretação, entrar com os principais aspectos, pontos ali, os tópicos do novo acordo ortográfico, a gente tem que... É isso mesmo, Luciana, foco. Se não tiver foco, não vai, como diz, não cola, né? É isso mesmo. Vamos fazer a nossa última questão, então? Tá? Que daí eu deixo vocês descansar, tá bem? Uhum. Assinale o item que a oração subordinada não seja subjetiva. Espanta-me que o amor desconheça a justiça. Será sempre necessário que se estudem os capítulos do livro. Tornava-se mistério que o horário fosse sempre mantido. Esqueceu-me que o encontro deveria ser marcado antes da hora do almoço. E entenda que o problema é nacional. Bem, vocês já marcaram aí, né? Acho que vocês já conseguiram entender esse daí. Bem, é isso mesmo. A primeira, olha, espanta-me, né? Marcando aqui, tá? Separando, verbo, espanta e desconheça. Então, pessoal, sempre olha como que é construído a oração principal. Espanta-me isso me espanta. Então, aqui, olha, é um sujeito, né? A oração é subjetiva. Será sempre a outra. Será sempre necessário que, então, vou separar aqui, será. Ah, então, sempre que tiver essa construção, será necessário, é necessário. Aí você já sabe que a oração subordinada é uma subjetiva. Ela exerce a função de sujeito em relação ao principal, tá? Então, o que é necessário? Que se estudem os capítulos do livro, então, que é uma subjetiva. Tornava-se mister, também vou separar aqui, tá? Então, olha, tornava-se mister. O que é que se tornava mister? Que o horário fosse. Então, tornava-se mister, isso. Isso tornava-se mistério. Então, aqui também é uma subjetiva.
E a mesma construção de cima, esqueceu-me. Esqueceu-me que o encontro deveria ser marcado. Deveria, aqui nós temos uma locução verbal, né? Grande. Deveria ser marcado antes da hora do almoço. Então, vou separar aqui, esqueceu-me, e aqui, tá? A conjunção. O que é que me esqueceu? O que é que caiu no meu esquecimento? Isso. Então, aqui também tem sujeito. Entenda você. Pessoal, aqui o sujeito já tem. Ele está oculto. Entenda você. Você entenda. Tá? Entenda você que o problema é nacional. Então, entenda o quê? Aqui, olha, a oração exerce função, né, de objeto direto, certo? Então, aqui nós temos o verbo entenda e o verbo ser, ok? A função sintática dessa segunda, da oração subordinada, é de objeto direto. Então, nós temos uma objetiva direta aqui. Então, aí é objetiva direta. Quando substitui o quê? Não, Simone, na verdade, você vai substituir o isso em todas elas. Amanhã eu vou voltar a falar sobre isso, tá? O isso você vai usar em todas elas para você descobrir a função sintática da oração, certo? Mas amanhã eu volto a falar um pouquinho, que eu acho que hoje vocês já estão esgotados, né? Podemos descansar um pouco, amanhã eu volto nessa parte, tá, Simone? Para ficar bem claro para você. E para quem, né, também está ainda confuso, certo? Então, pessoal, vamos descansar. Vamos descansar, a gente merece, né? Uma boa noite de sono para todos, um bom descanso. Até a nossa próxima aula aqui amanhã, tá? Até mais. Tchau, 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 tchau. Vamos sair, tá? Deus abençoe vocês também.